Evangelho de João, capítulo 3. Eu gostaria que nós lêssemos do versículo 14 até o versículo 18. Diz assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Deixa aberto sua Bíblia. Meu Deus, nós oramos nessa noite pedindo a graça do Senhor, pedindo a ação, a unção, a operação do Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, clamando a Deus por uma consciência espiritual mais profunda, clamando a Deus pela capacidade de não apenas compreender, mas corresponder com a verdade de Deus. Nós, neste momento, acreditamos, ó Deus, no agir sobrenatural do Teu Espírito, nos levando a uma dimensão mais rica de compreensão, de entendimento, de revelação da Tua palavra. E pela certeza que temos de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende, nós desde já te damos glória, te damos louvor por tudo aquilo que o Senhor fará e produzirá nas nossas vidas através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê e concorde, amém. Eu quero compartilhar nessa noite, querido, algo assim tão importante. À medida que o tempo passa, eu percebo que temos uma inclinação, às vezes deixarmos de falar sobre alguns assuntos que são tão fundamentais, tão essenciais no Evangelho. Hoje em dia, muitas vezes, nós temos a preocupação de muitas vezes falar aquilo que vai produzir um bom resultado, aquilo que de alguma forma dê ibope. Muitas vezes nós nos inclinamos a falar o que as pessoas querem ouvir, e muitas vezes precisamos estar bem sintonizados com Deus, né, para que o ministério da palavra, da pregação da palavra dentro da igreja não sofra com isso. Eu creio que precisamos ser uma igreja bíblica e fundada na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Pelo menos foi esse o conselho de Paulo, a ordem de Paulo a Timóteo: prega a palavra. Né? Hoje em dia há uma facilidade enorme de falarmos tanta coisa e às vezes nos desviamos dos fundamentos da palavra de Deus, do Evangelho. E nesse mês, nós vamos terminar agora, na próxima terça-feira, o módulo da Escola Bíblica, onde estamos ensinando a respeito de salvação. E à medida que estamos ensinando e falando a respeito de salvação, eu posso dizer que é impossível para mim, né, não pensar de uma maneira um pouco mais profunda no assunto. É impossível para mim não me ver obrigado a refletir, meditar um pouco mais a respeito dessas verdades. E uma coisa muito interessante na Bíblia, que nesses dias me chamou a atenção, é uma afirmação que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O interessante é que Paulo não está falando a pessoas não evangelizadas. Paulo está falando a pessoas que ele chamou de irmãos, e ele diz: eu quero lembrar vocês o evangelho que eu vos preguei. E ele mostra que a pregação do evangelho não tem apenas o propósito de alcançar aquele que não o conhece, mas a pregação do evangelho muitas vezes deve ser repetida para aqueles que já o conhecem, de modo que eles possam se lembrar daquilo que foi pregado. Eu não creio que essa frase "se lembrar" é apenas dizer: olha, eu quero manter viva na sua memória, né, os fatos, os dados, né, as verdades do evangelho. Mas eu creio que ele está falando sobre a importância de vivermos dentro de uma consciência espiritual mais profunda. E eu percebi que muitas vezes
nós somos omissos se olharmos por esse ângulo de não estarmos lembrando do Evangelho o suficiente para aqueles a quem já pregamos. Porque a verdade, querido, que às vezes nós começamos a perder a consciência delas. Um dos cultos, quando falamos de um desses fundamentos novamente, há um tempo atrás, eu citei o apóstolo Pedro, né? Ele fala a respeito de coisas tão importantes na caminhada cristã, e ele fala de coisas que parecem assim tão óbvias, que parece que já foram tão ensinadas, de virtudes que nós temos que manifestar na nossa vida, na nossa caminhada. E ele conclui, dizendo lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Paulo que diz, olha, pelo Evangelho vocês são salvos, se é que vocês estão retendo o Evangelho tal como eu preguei. Ele está dizendo, o anúncio da salvação que foi feito um dia, ele vai acontecer de fato na sua vida se você viver segundo o Evangelho que foi pregado. Aqui Pedro também está dizendo a mesma coisa, se vocês andarem dentro desses padrões de Deus, vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a partir do 12 ele diz assim, por essa razão, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. E diz, eu sei que vocês estão seguros nela, foram confirmados nessa verdade, vocês conhecem, mas eu preciso fazer com que vocês sejam lembrados disso. Por que razão? Ele diz assim no versículo 13, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, estava falando do corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como foi efetivamente revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz, mas de minha parte eu vou esforçar-me diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Pedro diz, eu não só estou repetindo essas coisas para vocês agora, mas eu estou procurando fazer isso por cartas, eu estou registrando isso de tal maneira para que mesmo depois da minha partida, quando eu não mais estiver com vocês, vocês ainda sejam lembrados dessas coisas. Então, eu quero nessa noite, querido, falar a respeito de algo tão importante, que o Senhor Jesus aqui, em João, no capítulo 3, apresenta de uma forma muito clara. A essência, o coração do Evangelho é a obra de redenção de Deus. É o que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chama de a mensagem da cruz. Eu gostaria nessa noite não apenas tentar trazer talvez um pouco de luz e clareza para aqueles que não entendem com muita profundidade o que de fato aconteceu, o que foi que Jesus fez, mas eu queria trabalhar, querido, com a consciência de mesmo que você entende, você que já entende, nós precisamos deixar que essas verdades entrem um pouco mais fundo na nossa vida. Nós precisamos ser despertados a uma consciência mais profunda daquilo que nós já sabemos. E uma boa forma de você avaliar isso, um bom termômetro, é quando você procura na sua vida que resposta essa verdade que você já sabe está produzindo na sua vida. Que resposta para Deus? Quando Jesus diz aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3, a respeito de como Deus amou o mundo assim de uma forma tão absurda, tão louca, tão apaixonada, é dessa maneira que eu leio essa expressão, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Está dizendo que Deus chegou ao ponto ao absurdo de entregar o seu próprio Filho. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa mensagem, querido, a nossa pregação, ela gira em torno de anunciar aos homens de que não há necessidade de viver a condenação eterna, porque Deus já providenciou em Cristo Jesus uma resposta para que nós possamos viver a salvação. Você pode dizer amém? Mas para que Jesus falasse dessa mensagem de amor de Deus, no versículo 16, ele primeiro anuncia um paralelo de algo interessante que aconteceu na história quase 1,5 milênio antes, quase 1.500 anos antes. Nos dias de Moisés, uma serpente de bronze é levantada dentro de um contexto específico, e agora Jesus chega dizendo o seguinte, assim como essa serpente foi levantada por Moisés, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado. E Jesus estabelece um paralelo muito interessante que eu gostaria que nós analisássemos. Porque ele está dizendo, se você quer entender o que eu vim fazer, precisa olhar isso
à luz dessa ilustração, né, de um pré-evangelho, se eu puder dizer assim, que Deus, quase 1500 anos antes da vinda de Jesus, já estava anunciando o evangelho. A palavra de Deus, ela está cheia de mensagens, eu gosto de chamá-las de codificadas. Em Hebreus 10:1, a Bíblia diz que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Quando eu coloco a mão aqui sobre a Bíblia, eu gosto dessa ilustração, eu vejo projetada sobre a Bíblia a sombra, que é a silhueta exata da minha mão sendo projetada ali. Ela tem a mesma quantidade de dedos, a mesma disposição. Agora, é uma imagem limitada. Ela não tem cor, ela não tem o efeito 3D, não tem a textura da pele, mas quem olha só a sombra, né, talvez olhando abaixo da mão, não vê o que está projetando a sombra. Pela sombra, ele consegue ter uma ideia do que está se colocando entre a luz e o lugar onde a sombra é projetada. A revelação do Velho Testamento, querido, era limitada. A Bíblia está dizendo que a lei não tem a imagem exata das coisas. O que Deus queria mostrar não é aquilo que o povo enxergou durante os dias do Velho Testamento ou da Velha Aliança. A revelação que eles tinham da palavra é como quem olha abaixo da mão e só enxerga a sombra. Mas nós vivemos dias privilegiados, onde Deus nos fez entender o que estava projetando aquelas sombras. Então hoje nós conseguimos olhar de cima e ver tanto a mão como a sombra, e a sombra faz muito sentido quando você vê a mão exatamente como ela é. Então, durante séculos e séculos, né, a fio, a nação de Israel sacrificava um cordeiro, né, na Páscoa, em outras festividades, em vários tipos de holocaustos. Quando Jesus se manifesta, João Batista aponta o dedo para ele e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? Que a lei e tudo aquilo que eles foram ordenados a fazer dentro da visão do sacrifício de um animal não tinha a imagem exata do que Deus queria, era só a sombra de um bem vindouro, algo que ainda não tinha acontecido, mas que um dia iria se concretizar. E a palavra de Deus, querido, está cheia dessas verdades. Eu gosto sempre de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. E quando Jesus faz aqui o gancho, a relação entre, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, ele está dizendo que essa figura registrada na Bíblia nos traz um entendimento do que ele veio fazer, de qual seria a sua obra na cruz. Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 21, você pode deixar talvez marcado esse texto de João 3, porque nós vamos voltar para ele algumas vezes. E o que eu quero compartilhar nessa noite é a mensagem da serpente de bronze. Números capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9, é onde nós temos o registro bíblico ao qual Jesus se refere. Diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E nossa alma tem fastio desse pão vil. Estavam reclamando do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Esse termo abrasadora diz que não só eram venenosas, mas que o veneno, antes de causar a morte, trazia grande sofrimento. Serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar atentamente para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse texto, querido, durante muito tempo, quando eu li a Bíblia, ele para mim me soava um pouco estranho. Tinha um tom e um elemento para mim quase supersticioso.
Para mim, em algum momento, parecia quase um aval à idolatria contra a qual nós tanto pregamos. E eu dizia, por que que Deus, para resolver o problema do povo, precisou que um objeto de metal fosse levantado? E que conversa é essa de que tem que olhar para o objeto de metal para ser sarado, caso tenha sido mordido pela serpente? E durante muito tempo, querido, eu quis evitar isso. Em alguns momentos eu me questionei se isso deveria ser parte das Escrituras. Mas não há, querido, como duvidar, não só da Escritura, como do fato de que Jesus dá o respaldo de que isso não só é uma porção válida das Escrituras, mas como projeta uma figura daquilo que Ele veio fazer por nós. E durante muito tempo, querido, eu tenho ficado assim impressionado com os detalhes, com a riqueza desse texto, aparentemente assim tão curto, um episódio assim repentino na história de Israel, e não há muita coisa que a Bíblia fale a respeito disso, a não ser depois lá na frente, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 4, nos dias de Ezequias, quando ele está fazendo uma grande reforma espiritual, e ele está numa guerra declarada contra a idolatria, contra os falsos deuses, ele começa a botar todo esse culto pagão abaixo, e a palavra de Deus diz o seguinte, em 2 Reis 18, 4, falando do que Ezequias fez: removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Essa serpente, querido, que tinha uma mensagem muito clara do evangelho que um dia nós viveríamos, ela se tornou, infelizmente, um objeto de tropeço e de idolatria. E Ezequias, querido, não poupou. Eu fico imaginando o valor, do ponto de vista assim, arqueológico, como relíquia, que um artefato como esse chegasse aos nossos dias teria. Aqueles com inclinação comercial já imaginam o valor num leilão, que isso pegaria. Ezequias, querido, não teve dó, nem do significado que isso tinha na história, nem da lembrança que produzia, porque havia se tornado uma pedra de tropeço. Então, ele moe essa serpente de bronze, e ele está dizendo com isso que o valor não estava na serpente de metal, e sim na mensagem que ela proclamava. A ponto de, da mesma forma como Deus mandou erguer, ela poder ser destruída, porque o propósito não é que a serpente fosse preservada, muito menos cultuada, mas que a mensagem dela fosse entendida. E o que eu quero te mostrar, querido, é que essa serpente de bronze que foi levantada é uma figura da obra que Jesus veio realizar na cruz. E eu creio que nos nossos dias nós temos repetido o pecado de Israel de outra forma. Muitos de nós tornamos sacro, santificamos o objeto e perdemos o entendimento da mensagem. Então isso já é praticamente um símbolo do cristianismo, em todas as nações, a cruz. E muitos têm tornado santo o objeto, mas não têm entendido a mensagem. Alguns conseguem manter ali o crucifixo dentro de casa, carregar no peito, Alguns têm uma devoção pelo objeto, mas não entendem a mensagem. Poderia haver outras formas pela qual ele poderia morrer, mas Deus escolheu a cruz. O Velho Testamento já dizia que todo aquele que fosse levantado no madeiro era maldito. E a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. A razão pela qual ele é pregado numa cruz, no madeiro, isso era uma forma de execução que o Império Romano praticava com os criminosos. A morte que Jesus sofreu não foi uma morte digna, não foi uma morte honrosa, foi, além de extremamente sofrida e dolorosa, foi uma enorme vergonha. E o que aconteceu? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, Paulo, falando de Jesus, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Qual a maldição que nos assolava? Diferente dos israelitas, o nosso problema não era com as serpentes venenosas, abrasadoras. O nosso problema, a nossa situação, a maldição que nos assolava era o pecado. Por que Jesus vai à cruz? Ele se faz maldição em nosso lugar, e ele assume, querido, a Bíblia diz, Deus o fez pecado por nós. Ele morre
como um criminoso, como um pecador. Ele passa a estar separado de Deus, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E a figura se cumpre no fato de que, assim como Moisés levantou a figura da maldição que assolava o povo na época, Jesus se fez maldição e ele assume o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. A serpente, querido, não é figura de Jesus. A serpente levantada é a figura de Deus julgando aquela maldição. Jesus levantado no madeiro, figura a mesma coisa. Algo que nós precisamos entender, que o Evangelho de João diz, é o nosso texto inicial, é que Jesus veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora, Deus não estava removendo o julgamento. A Bíblia diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. O julgamento existe e o Deus justo não podia removê-lo. Mas Deus decidiu julgar Jesus em nosso lugar. Um dos fundamentos daquilo que pregamos, querido, é que Jesus nos substituiu. Você pode dizer amém? Então nós precisamos olhar para essa figura e entender o paralelo. Em segundo lugar, por que o bronze? Nós não temos tempo para isso, mas o bronze, se tivesse tempo eu gostaria de entrar mais a fundo nesses detalhes da tipologia bíblica. Eu gosto muito disso. Só nessa área do tabernáculo, nós temos quase 20 horas de ensino gravado. Eu gosto muito dessa riqueza. Mas se você olhar, quando o homem entrava no tabernáculo que Deus mandou Moisés erguer, há tantas figuras ali que são algo extraordinário. Quando ele passava pela porta, pelo portão, e entrava no átrio exterior, no pátio, o que a gente poderia chamar de o quintal da casa, os dois primeiros objetos que ele deparava era o altar do holocausto, onde eram feitos os sacrifícios, e logo depois a pia, que era chamado lavatório, com água. E esse é um dos assuntos que estamos anunciando. Eu creio que num dos próximos domingos nós vamos estar ministrando sobre isso. Deus trata com a questão de santificação com esses dois elementos. O sangue trata com o pecado. No altar do holocausto, querido, o primeiro objeto que era encontrado é o lugar onde Deus trata com o pecado através do sacrifício, do derramamento de sangue. E como diz o livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas logo depois havia um outro objeto que era o lavatório. E a água também é uma figura de purificação na Bíblia. Enquanto o sangue trata com o pecado, a água trata com impurezas. E quando nós falamos de consagração e santificação a Deus, querido, nós precisamos entender que o que Deus pede de mim e de você é mais do que vencer o pecado. É também nos manter distantes das impurezas. Você pode dizer amém? Se você olhar esses dois primeiros objetos, eles eram de bronze. Agora, quando se cruzava o véu e entrava no lugar santo, o segundo ambiente, que precedia o Santo dos Santos, que era o lugar mais importante, depois de um outro véu mais espesso. Quando você entrava no santo lugar, os objetos já não são mais de bronze, eles são de ouro. Porque na tipologia bíblica, querido, tudo aquilo que está relacionado com o trato de Deus, com o pecado e com as impurezas, você percebe o bronze presente. O bronze tem uma figura de juízo na Bíblia e tem a ver com o julgamento que Deus traz para as situações de pecado. Quando Deus diz a Moisés: você vai levantar uma serpente de bronze, Deus já estava dizendo só na escolha do metal o significado que aquilo tinha. Deus estava dizendo: eu vou julgar o pecado que foi cometido. E nós precisamos entender o valor que isso tem, querido, dentro da figura bíblica. Porque esse texto de João, capítulo 3, que nós lemos, o versículo 17, diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é o propósito da vinda de Jesus? Nos inocentar do julgamento, mas o julgamento tem que acontecer. Então quem foi julgado? Assim como no Velho Testamento uma serpente foi levantada, que era a maldição que assolava o povo, Deus estava dizendo: eu estou julgando aqui a situação. Jesus é levantado em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versículo 5, um dos textos messiânicos, das profecias messiânicas mais claras do Velho Testamento. Diz que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas iniquidades, e a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na verdade, alguém tinha que sofrer o castigo que nos tornaria novamente reconectados com Deus. Deus nos poupou do castigo, mas alguém teve que sofrer em nosso lugar. Esse alguém foi o Senhor Jesus.
A cruz, querido, é um lugar de julgamento, onde Deus, para não julgar a mim e a você, julgou alguém em nosso lugar. O que Jesus fez na cruz foi uma espécie de pagamento de fiança. Eu e você cometemos o crime, ele pagou para nos inocentar. Mas a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Agora, eu vejo algo ainda muito interessante na ordem que Deus deu. Deus disse assim: todo aquele que olhar para a serpente viverá. Então, se era mordido, picado pela cobra, a única forma de combater o veneno era olhando para a serpente. Não bastava apenas ter levantado a serpente. Não bastava a serpente de bronze estar lá, erguida e levantada. Se não olhasse para ela atentamente, se não mirasse a serpente, né, a provisão que Deus trouxe não seria experimentada. O que isso nos ensina, querido, no paralelo do Evangelho. Que da mesma forma o Senhor Jesus fez algo naquela cruz por cada um de nós. Todo mundo tem direito a viver a provisão de salvação por conta daquilo que Jesus realizou. Mas isso não vai acontecer automaticamente na vida das pessoas. Para que elas possam receber essa provisão de salvação, o que precisa acontecer? Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós na cruz. Eu estava falando nas aulas do nosso módulo de salvação, e depois de ter sido cheio do Espírito Santo na adolescência, eu comecei a querer pregar o Evangelho para muitos. E eu lia que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu entendi muito claro que tem que crer em Jesus para ser salvo. Então eu chegava para as pessoas que eu queria evangelizar e eu dizia: você tem que crer em Jesus. Ele dizia: mas eu creio. Eu dizia: não, mas não é crer desse jeito. Mas de que jeito é? Não sei te explicar, mas não é do seu jeito, porque o Senhor não está funcionando, não te levou a lugar nenhum. E nem eu sabia pregar, irmão. Às vezes o evangelho que eu pregava deixava a criatura mais confusa, porque eu tirava o que ele tinha e não dava nada em troca. Qual é a fé, querido, que nós pregamos? Que fé que traz salvação é essa? É uma fé, querido, que não apenas crê que Jesus existe, que não apenas crê que Ele é o Filho de Deus, mas é uma fé que entende o que Ele fez naquela cruz em nosso lugar. É uma fé, querido, que se identifica com a obra do Senhor Jesus. Se o sacrifício dele foi, vicário, foi substitutivo, nós precisamos entender que tudo que ele fez na cruz, ele fez em nosso lugar. E há uma frase-chave, querido, nas epístolas, que muitos cristãos não entendem. Paulo usou demais a expressão em Cristo. Se você perceber o quanto isso aparece nas epístolas de Paulo, é algo extraordinário. Ele diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia por isso. Agora, o que é estar em Cristo? Isso só vai ser produzido na sua vida, querido, quando você entender essa fé que estabelece uma identificação. Se Jesus morreu em meu lugar para me substituir, então quando ele foi crucificado e morreu, eu fui crucificado e morri, porque ele estava me substituindo. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado e a dívida para o pecado foi quitada. Quando ele ressuscita dentre os mortos, eu ressuscitei. E a Bíblia diz no livro de Efésios, algo que aconteceu, que ele, depois dele ter sido assunto aos céus, depois da ressurreição. A Bíblia diz que ele se sentou à direita de Deus. Nós sabemos que essa é a sua posição. Agora Paulo escreve e diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Irmão, literalmente falando, nós não estamos bem lá. Estamos sentados bem aqui hoje na terra, nesse pedacinho de Curitiba. Aliás, vocês sentados e eu de pé. Agora, em Gálatas 2, Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. O que ele está querendo dizer? Se você pudesse entrar tipo numa máquina do tempo e voltar lá naquele dia, foi bom, né? Eu tentei imaginar o barulho que faria, se é que daria tempo de fazer barulho. Mas você voltasse lá naquele dia que Jesus foi crucificado, e de repente nessa máquina do tempo você sai lá e vai dar uma fiscalizada, eu duvido que você vai achar Paulo pregado naquela cruz junto com Jesus. Essa afirmação dele, nós todos sabemos, não é literal. Mas qual é o significado? Identificação. Paulo sabia, se Cristo morreu em meu lugar, eu morri. Se ele foi crucificado, eu fui. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando ele assentou nas regiões celestiais, à direita de Deus, eu me assentei.
essa fé, querido, que estabelece identificação, ela é a chave de tudo. Deus diz para Moisés, quem for picado da cobra tem que olhar para a serpente e reconhecer, eu não preciso mais ser julgado pelo meu pecado, nem viver essas consequências todas, porque Deus já julgou, e quando a pessoa olhava, era quando ela recebia provisão. Querido, nós precisamos entender isso, por isso que Paulo chama o evangelho de a mensagem da cruz. O que as pessoas precisam, querido, não é de um objeto dentro de casa, nem pendurado no peito, é entender a mensagem. O que aconteceu naquela cruz, eu fui substituído. Então, quando nós estabelecemos identificação, e isso é estar nele, é entender isso. Colossenses 3:3 diz, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou colocar uma mão aqui atrás da outra. E vocês que estão olhando aí, à minha frente, vão enxergar a primeira, não a segunda. A Bíblia diz que quando Deus nos olha, nós estamos escondidos em Cristo. Querido, há uma profecia no Velho Testamento que Balaão lança sobre a nação de Israel. Ele diz, Deus não viu iniquidade em Israel, pecado em Israel, nem achou iniquidade em Jacó. E às vezes eu li esse texto e dizia, então o senhor está cego. O senhor está cego, não é nem um problema de vista, é cegueira. Porque esse povo cheio de pecado, como é que o senhor não vê pecado neles? Mas a razão pela qual Deus consegue não ver pecado na nossa vida, querido, é que nós estamos escondidos em Cristo. Então essa fé que nos identifica, que nos leva a nos ver nele, é o que nos inocenta diante de Deus. Porque a partir do momento que você entende que a sua dívida foi paga por ele, quando ele te substituiu, você foi inocentado. Então a Bíblia diz, quem crê no nome do unigênito Filho de Deus não será julgado. Quem não crê, já está julgado. Porque a única forma, querido, de escapar do julgamento é aceitar a substituição. Então o que as pessoas precisam, querido, não é vir à igreja. Muito menos vir pela razão que muitos vêm. Ah, eu soube que fulano melhorou o casamento indo na igreja, vou lá tentar arrumar meu casamento também. Eu soube que fulano deu a volta por cima nas finanças, vou lá tentar melhorar minhas finanças também. Alguém foi curado, vou correr atrás de cura. E querido, Deus faz tudo isso para chamar a atenção do homem. Mas o que Deus quer fazer na vida de alguém não é só melhorar casamento, curar, mudar finanças. Deus, através disso, quer mostrar, se revelar a você, mostrar que Ele se importa e Ele quer te levar a entender o que é essencial. A mensagem da igreja, querido, é a mensagem da cruz. E nós precisamos levar as pessoas a entender que elas estão numa rota de condenação e a única forma de reverter isso é olhar para a cruz de Cristo. Entender o que Ele fez. Porque essa é a única forma de escaparmos do julgamento. Você pode dizer amém? Então o que as pessoas precisam não é vir à igreja. Eu gosto de uma frase do Kenneth Hagin, que eu li num dos seus livros, diz: frequentar uma igreja não fará de você um nascido de novo, assim como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. Eu achei muito profundo. Você não se transforma em algo porque convive com pessoas, né, ou gente que nasceu de novo. Cada um de nós precisa da sua experiência. Cada um de nós precisa olhar para a cruz e entender aquilo que foi feito. Você pode dizer amém? Eu acredito, querido, que a fé que nos salva é uma fé muito específica. No livro de Romanos, no capítulo 3, se você puder, abra ali comigo, Romanos capítulo 3. Eu gosto que Paulo fala muito sobre justificação na carta aos Romanos. A partir do versículo 21, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Repita isso comigo, diga: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mais forte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí ele diz assim: para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo
e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido, é impressionante. A Bíblia diz que Deus não apenas queria ser justo, então o julgamento precisa acontecer, mas Ele queria ser o justificador. Tudo que Ele fez em Cristo está à disposição de qualquer um, desde que se creia naquilo que Jesus fez na cruz. A cruz é o lugar, querido, onde a nossa dívida foi paga, onde Jesus foi julgado em nosso lugar. Eu não gosto quando eu ouço alguém dizendo, estou pagando pelos meus pecados. Eu tenho vontade de voar no pescoço de um quando eu ouço isso. Eu digo que você não sabe o tamanho dessa dívida e a sua incapacidade de pagar essa dívida. Jesus pagou pelos nossos pecados. E nós precisamos olhar atentamente para a cruz, entender isso. E querer deixar essa verdade entrar. Tem crente quando vai orar, parece um mendigo estendendo o chapéu, pedindo uma esmola para Deus. Se você entender o que realmente aconteceu, querido, isso tem que afetar a sua vida. João diz, Deus amou tanto o mundo, de tal maneira. A minha leitura é tão absurdamente, tão loucamente, tão apaixonadamente que deu Jesus. Eu falo, deu Jesus, vocês ficam quietos, assim, como fosse quase coisa nenhuma, né? Em Romanos 8,32, Paulo diz assim, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós. Paulo diz assim, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, traduz esse texto assim, se Deus entregou Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele faz qualquer outra coisa por você, crente. E nós precisamos entender isso. Aí você lê lá o livro de Hebreus, ele diz, temos, pois, ousadia pelo sangue de Jesus, para entrar no santo dos santos. Irmão, quando eu vou pedir algo, eu não acho que eu estou incomodando Deus. Primeiro porque eu entendo que Ele me ama, Ele quer o meu melhor, e foi Ele que mandou orar, Ele está esperando que isso aconteça. Mas eu entendo que o que Jesus fez me dá direito de entrar na presença dEle. Eu entro ali, querido, como filho, como herdeiro de Deus, como co-herdeiro com Cristo. Quando você entende sua posição nele, isso vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para terminarmos, para alguns elementos que eu acho que trazem equilíbrio a essa mensagem. Outro dia eu estava evangelizando alguém, e a pessoa me disse, se Deus fosse esse amor todo que vocês pregam, Ele não tinha criado o inferno. Eu falei, o problema não é o inferno. O problema é você querer ir para lá. A Bíblia diz em Mateus 25:41 que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. O homem só vai para o inferno porque não aceita a salvação que ele oferece. Então você não pode dizer, falei para ele, que Deus é ruim. Falei, ruim é você que quer ir para um lugar que não é seu. E nós distorcemos muito fácil, porque, querido, não há como mudar o fato de que Deus, Ele não é só justificador, Ele é justo. Ele não pode justificar a mim e a você sem satisfazer essas necessidades da justiça divina. Então Jesus tinha que morrer em nosso lugar. Deus não podia só ter deixado por isso mesmo. Alguém tinha que pagar a conta. Agora, um elemento que nós precisamos entender é a responsabilidade do homem. Foi o homem que causou tudo isso. Quem atraiu aquelas serpentes abrasadoras para o arraial de Israel? Os israelitas mesmo. Não, mas a Bíblia diz que Deus mandou a serpente. Por quê? Porque eles pecaram. Se não tivessem pecado, as serpentes não teriam sido enviadas. Vai haver juízo, querido. Vai haver consequência de todo pecado. Agora, a beleza na redenção. Eu vejo que toda a rebelião do homem contra Deus, ela sempre provoca uma retribuição. Agora, ou você paga pelo seu pecado vivendo retribuição, e na verdade você nunca vai conseguir pagar, ou você deixa Deus pagar, isso é redenção. Deus enviou as serpentes, sim, por causa da responsabilidade do homem, daquilo que ele fez. Mas mesmo mandando juízo, ele oferece uma proposta de misericórdia. Ele diz, o julgamento tem que acontecer, mas eu quero te oferecer o remédio. Isso precisa ser entendido. Em Gênesis, no capítulo 2, lá no Éden, no início, a Bíblia diz que a conversa de Deus com Adão foi a seguinte: o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus diz, olha, é a única coisa que você não pode tocar é essa, porque se você pecar, vai ter consequência, e a consequência é essa, você está avisado. Aí o homem vai, come, peca e diz, Deus tinha que pôr essa árvore lá? Querido, é assim que muitos agem. Quando você tenta mostrar que a responsabilidade de tudo que nós estamos vivendo de errado e longe de Deus é consequência do pecado, nós ainda queremos fugir disso, não tem como. Nós temos que assumir que todas as consequências foram desencadeadas pelos nossos pecados. Agora, depois de Adão, e tem uma turma aí que eu conheço revoltada com Adão, diz que quer pegar Adão no céu. Ainda bem que no céu não vai ter mais confusão, porque senão, coitado de Adão, ia ser linchado. Outro dia alguém falou, mas Adão tinha que fazer aquela bobagem. Eu falei, irmão, se não era Adão, era Caim, era outro, no fim, se nenhum deles fizesse, você fazia. E eu quero te perguntar hoje, você se garante, se você estivesse no lugar deles, que você não teria feito? Nós não temos que achar mais culpados. Eu já tive raiva de Adão, tenho que admitir isso. Quando eu lia lá em Romanos 5,12, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, eu digo, eu nasci já com isso, eu não tive nem opção. E a culpa é dele. Mas nós precisamos entender, querido, o ponto de equilíbrio. Esse Deus que é justo e tem que julgar o pecado, ele estabelece um julgamento, mas ele faz de tudo para que eu e você não tenhamos que viver o julgamento. Que o julgamento possa acontecer, mas de tal maneira que eu e você sejamos inocentados. Essa é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Agora, Deus nos ama tanto que mandou o seu próprio Filho em nosso lugar para nos inocentar. Tem uma frase em Romanos 5, onde Paulo diz assim, Deus dá prova do seu amor por nós, pelo fato de que quando éramos ainda inimigos, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele diz, pode ser que por alguém bom, alguém se disponha a morrer. Mas Paulo diz, por um inimigo. Por que nós precisamos ser lembrados do Evangelho? Eu quero crer que eu estou falando na maioria pessoas que têm que ser lembradas e não evangelizadas. Por que precisamos ser lembrados? Jesus acreditava tanto na importância da gente ser lembrado, que ele instituiu uma ceia memorial. E disse, todas as vezes que comerem do pão, ou beberem do cálice, vocês têm que fazer isso em memória de mim. Sabe que Jesus era carente? Ele disse, se vocês não lembrarem de mim o tempo todo, eu vou ficar muito triste. Jesus sabia que se eu e você perdêssemos a consciência daquilo que Ele fez por nós, isso traria dano à nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus e a nossa frutificação. Eu fiquei muito impressionado na fase pré-adolescência, e não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, talvez ali por 11 anos, no máximo 12. E eu lembro que eu li certa ocasião, eu não consegui achar esse material, se alguém um dia tiver notícia e puder me ajudar a ter esses dados, eu gostaria muito. Eu estava lendo o testemunho de um dos sobreviventes do naufrágio do Titanic. E ele dava o seu testemunho não só da sobrevivência do Titanic, mas ele falava da maior salvação, que não foi ter escapado do naufrágio, e sim ter encontrado a Cristo. Ele disse que no momento em que o Titanic foi a pique, e não havia nem botes, nem colete suficiente, porque eles acreditavam que nem Deus podia afundar o Titanic, um estranho que cai a água junto com ele, que tinha um colete, e vê ele se debatendo, porque ele não conseguia nadar, mas os dois não podiam ficar seguros no mesmo colete. Um estranho lhe fez a pergunta, você já é nascido de novo, já entregou sua vida a Jesus? Ele diz, não. Ele diz, eu não tenho tempo para lhe explicar o que é isso, mas eu troco meu colete com você por uma promessa, de que quando for resgatado, você vai imediatamente a uma igreja evangélica entender isso. E o cara, sem nem entender o que era, prometeu rapidinho. E naquele testemunho ele dizia que esse estranho, que ele nunca soube quem era, lhe deu o colete. E ele o viu depois de algum tempo tentando sobreviver nadando e boiando, ele o viu afogar e morrer no lugar dele. Você acha que ele foi para a igreja depois?
Ele dizia que a primeira coisa que ele fez foi ir para a igreja e tentar entender o que levou aquele camarada a dar a vida dele daquela forma. Eu pensando naquilo, e até hoje, quando eu lembro, eu fico meio tocado, emocionado. Agora, irmãos, o que Jesus fez por mim e por você? Foi algo muito maior do que isso. Ele não salvou eu e você apenas de afundar e morrer fisicamente. Ele nos salvou da condenação eterna. Mas se nós vivêssemos na consciência disso, o nosso estilo de vida seria diferente. Eu acho que um dos maiores pecados que nós como igreja cometemos é da ingratidão. Irmãos, o tema da adoração no céu, João, nas visões que ele tem na ilha de Patmos do Apocalipse, ele descreve uma das cenas de adoração, Apocalipse 5, 9 e 10. E diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Essa era a música que João descreve. Durante toda a eternidade, querido, parece que nós ainda vamos derramar gratidão por uma coisa. Jesus, você morreu por nós, nos redimiu pelo seu sangue. Então, parece que a importância disso não é nem só aqui e agora. Então Jesus diz, eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu fiz. Eu creio que quando nos lembramos do evangelho que nos foi pregado, como estamos fazendo essa noite, isso tem que produzir em nós, querido, gratidão a Deus. Isso tem que mudar a minha relação com Deus, minha vida de adoração, de resposta a Ele, de busca. Tem que produzir gratidão. Agora, eu creio, querido, que quando você entende o que Deus fez por você, isso não vai afetar só a sua relação direta com Deus. Eu creio que isso vai afetar a forma e a maneira como você se relaciona com as pessoas. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, primeiro no versículo 14, o seguinte, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. E diz, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E diz, ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gratidão, querido, é um constrangimento que Deus produz em nós pela manifestação do seu amor. Agora, depois disso mudar a maneira que eu vou viver diante de Deus, vai mudar a maneira como eu vou viver diante dos homens. Porque ele diz assim, do versículo 18 ao 20 do mesmo capítulo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele diz, de sorte que somos como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em primeiro lugar, querido, a gratidão deve produzir uma resposta da gente para com Deus. Não só na vida de adoração, mas de devoção a Ele em tudo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que essa reconciliação não é algo que Deus fez apenas para me reconectar com Ele. Mas junto com o presente da reconciliação, a Bíblia diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E agora nós temos que pegar os outros picados pela serpente e dizer para eles, vocês têm que olhar para a serpente. Querido, naqueles dias de Moisés, na figura que nós estamos usando, o arraial era enorme. Era muita gente, a Bíblia diz só dos homens que puxavam da espada, de 20 anos de idade para cima, alistados no exército. Eram mais de 600 mil homens de guerra. É muita gente. Vamos dar só para cada um deles uma esposa só, que para a época era uma média generosa, e 3 filhos, que é mais do que generoso. Você multiplica esses 600 mil homens por família de 5, são 3 milhões de pessoas. Vamos ser mais generosos ainda, cortar 1 milhão fora. E ficar só com 2/3 da nossa conta. Isso já daria um número de 2 milhões de pessoas. Era uma Curitiba inteira querido, andando junto. Balaão sobe em 4 montes diferentes, ele não consegue ver o fim do acampamento. Era tanta gente espalhada, acampada nas tendas, e eles não conseguiam ver o fim, era muita gente. Aonde quer que essa serpente foi levantada, querido, ela não podia ser enxergada à distância por todo mundo.
Então, as pessoas precisavam ser informadas onde a serpente foi levantada e onde encontrá-la. Não bastava apenas o fato de Deus ter provido a cura e das pessoas saberem como receber a cura, mas elas precisavam ser guiadas até lá. Eu e você, que encontramos a cruz de Cristo, temos a responsabilidade de levar outros à mesma cruz. Você pode dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu creio que nós temos duas aplicações dessa palavra essa noite. Para quem talvez nunca entendeu antes o que realmente é o Evangelho e a mensagem da cruz, eu creio que essa é uma hora de tomar uma decisão. A decisão que faz com que a gente possa viver aquilo que Deus planejou. Para quem já entendeu o que é o Evangelho, está sendo lembrado nessa noite do que é o Evangelho, eu creio que isso deve produzir o que nós falamos, uma resposta de gratidão a Deus e uma frutificação. Queridos, as duas ordenanças de Jesus para a igreja, as duas únicas ordenanças, né, que Deus instituiu assim como parte, né, do nosso culto, da nossa vida de relacionamento com Deus e das nossas práticas como igreja, são o batismo e a ceia. O que é o batismo? O batismo é uma encenação, uma forma de externar o tipo de fé que nós temos. Quando nós afundamos alguém na água, em nome do Senhor Jesus, damos o santo caldo. O momento em que afundamos, querido, estamos declarando o quê? Essa pessoa junto conosco está declarando o quê? Que ela entende que ela morreu e foi sepultada com Cristo. É o que diz Romanos no capítulo 6. No momento em que tiramos ela da água, eu sempre digo que é importante tirar depois, não dá para deixar ali para sempre. Embora alguns eu já fui tentado a deixarmos, confesso. No momento em que tiramos essa pessoa aí e a trazemos para fora da água, nós estamos testemunhando que cremos que depois da morte e sepultamento aquela pessoa ressuscitou com Cristo. Então você olha para essa ordenança de Jesus do batismo, e o batismo é algo que externa, que nós não só cremos nele, mas qual é o tipo de fé que nós temos? Uma fé que se identifica. E quando vamos para a ceia, a outra ordenança de Jesus, nós vemos ele querendo nos manter conscientes de porque o corpo dele foi moído por nós naquela cruz e porque o seu sangue foi vertido. Nós temos que viver nessa consciência. Eu gostaria que nós orássemos por essas duas aplicações. Antes de, como igreja, orarmos por todos nós precisamos disso, buscando um posicionamento de dizer: Deus, eu quero viver uma gratidão, uma resposta maior. Eu quero entender melhor a minha missão de levar isso a outros. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Talvez haja pessoas do nosso meio aqui hoje, nós tivemos vários no culto pela manhã, que independente de quantas vezes você já veio, pode ser sua primeira vez aqui, pode ser que você já seja freguês da casa, mas talvez você nunca entendeu o que realmente é a mensagem do Evangelho, a sua condição e o que Deus vai fazer por você. Mas hoje, ouvindo essa palavra, a ficha talvez tenha caído. Você entendeu sua condição de pecador já por nascimento. Davi diz no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O nosso problema não é nem só o que fomos praticando ao longo do caminho contra Deus. Nós já nascemos com esse problema. Você entende que o pecado trouxe consequências, mas que a única forma de reverter as consequências é nos arrepender, é reconhecer que a salvação que Deus ofereceu foi julgar Jesus em nosso lugar, mas para viver o que já foi providenciado. Querido, muito antes de Jesus vir,
O que na conta do nosso calendário faz 2000 e poucos anos, muito antes de Jesus vir. Deus já tinha planejado isso em meu e em seu favor. O apóstolo Pedro disse que ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de nós. Deus planejou isso para cada um de nós, mesmo antes do mundo existir. Deus sabia o que o homem faria, e Deus já tinha determinado o que ele, por sua vez, faria para nos alcançar. Mas se não olhar para a cruz, assim como aquelas pessoas tinham que olhar para a serpente, você não vai viver o remédio, a cura, nem a salvação. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite, não apenas dizer eu creio em Jesus, no sentido de que ele existe, ou que ele é o Filho de Deus, mas eu quero te dar a oportunidade de testemunhar que você crê naquilo que ele fez. Que a partir de hoje você vai se identificar, você vai entender que você morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele, e hoje está sentado à direita de Deus juntamente com ele. Você realmente vai olhar para a cruz, não como um objeto que tem que ser agora tratado de forma sacra, santa na sua vida. Mas você vai entender a mensagem. E você diz, eu quero viver isso. Porque muitas vezes, querido, há pessoas que estão frequentando a igreja não vai te levar para o céu. Eu queria dizer que pelo menos a minha ia conseguir fazer isso. Nenhuma igreja vai fazer isso por você. A igreja não salva, a igreja é o ajuntamento dos salvos, dos que já alcançaram isso. E não existe nenhuma proposta melhor que eu possa fazer a você que está me ouvindo, do que permitir que você tome essa decisão de dizer, eu creio em Jesus, naquilo que ele fez para me inocentar, para me justificar diante de Deus. A Bíblia diz, quem nele crê não é julgado, e ele tem a vida eterna.